Esse é literalmente o único vídeo que você precisa ver sobre back-end ou sobre banco de dados. Vamos direto à prática, eu não quero enrolar vocês aqui nesse vídeo. Todo mundo sabe fazer tela bonita. O que é tela bonita? É quando você está lá no Lovable, você está lá no Replit, você faz o seu prompt to app. O que é o prompt to app? Você deu o prompt para IA e a IA te devolveu umas telas, né? É o que todo mundo faz ali no Lovable, tá bom? Mas o software, ele morre sem o back-end, tá? O software ele morre sem o back-end. Tanto se você está construindo um SaaS, que é para você fazer essa ideia de SaaS e vender para um monte de gente, tanto se você está construindo self-aware, que é o que a gente fala aqui, né, no canal, que é o que? Self-aware é você fazer um software sob medida. Ó, tá vendo essa blusa aqui que eu tô usando? Não vai dar para ver que tá, você não consegue ver ela inteira, mas é uma blusa social. Tem blusa social que eu vou e compro nas lojas, tá? Que foram feitas para milhares de pessoas usarem. Agora, tem blusa social que elas são tailor-made, que traduzindo para o português é feito à mão, como se fosse um artesão. Esses softwares eles são feitos à mão, porque a gente usa inteligência artificial, mas você entendeu, né? Esses softwares são feitos artesanalmente sob medida. Então você vai fazer um software para uma empresa só usar, e isso é bom porque no mercado de SaaS, e a gente já vai voltar a falar de back-end, mas eu quero que você entenda o que a gente fala aqui no canal. No mercado de SaaS, é aquela promessa muito vazia que os gurus te ensinam, e sinceramente, eu sendo cristão, eu sendo um cara honesto, eu não posso te falar e te ensinar e querer ganhar com isso, te ensinando a construir um software que talvez lá no mundo das imaginações você viralize esse software e você fique rico. Isso pode acontecer? Pode, mas aqui o meu objetivo nesse canal é te ensinar a fazer softwares que você vai vender para empresas específicas. Então você vai chegar lá na pizzaria que tem na sua cidade e falar, cara, você já tem um gerenciador de estoque? Você já tem um sistema de pedidos? E se eles não tiverem, que tem muita grande chance de não ter, porque a gente vive numa bolha de IA e de software que a gente acha que todo mundo tem software e todo mundo usa IA. Não é assim, tá? Tem muitos empresários que precisam de alguém para desenvolver o software sob medida, tá? Você entendeu esse conceito? A gente volta aqui. Tem muito software ou self-aware, software em geral, que ele morre sem um back-end. Você não tem conexões. Então vamos deixar bem explicado aqui o que é o back-end. Aqui essa tela bonitinha que você está vendo, por exemplo, aqui desse MindNote, que eu montei especialmente para vocês nessa aula, ele tem essas coisas bonitas, né? Tem os botões clicáveis. Toda vez que eu clico em algum botão, ele manda uma requisição para algum lugar. Então aqui, ó, vou clicar aqui, ó, eu criei uma nota. Na minha visão, essa nota foi criada aqui visualmente, mas no banco de dados foi armazenado esses dados. Foi armazenada a palavra criei. Foi armazenado no MindNote que o Rick foi lá e criou mais uma palavra, mais um ramo aqui nesse mapa que ele está criando. Então, é isso que serve o back-end. O back-end ele vai comunicar a parte bonita, a parte visual, com a parte de dados, onde ficam os seus dados, tá? E aí onde também 90% dos iniciantes travam, e tá tudo bem travar, porque eu também travava lá. Quando eu não sabia mexer com desenvolvimento de software, eu não sabia usar IA para isso, eu travava demais, justamente no back-end. Eu lembro uma vez que eu fiquei assim, papo de 3 semanas para conectar o Neon, que eu vou mostrar nesse vídeo de forma prática, onde eu uso os softwares que eu tenho hoje, que eu faço software também, eu não tô te ensinando um negócio aqui que eu não faço na vida real, eu faço. Eu vou te ensinar e te mostrar onde é que tá o back-end desses aplicativos que eu tenho hoje para os meus clientes. E na época eu não sabia fazer isso não, amigo, não sabia, e mesmo com um tutorial eu me bati, até que eu falei, cara, eu vou estudar, eu vou entender isso aqui. O que é um back-end de verdade, tá? Back-end de verdade, ele não é o bicho de 7 cabeças, eu entendi isso também depois. Eu queria fazer um negócio muito perfeito e achava que, meu Deus, eu preciso ser um mega ultra programador para fazer isso aqui. Não precisa, tá? Hoje, com inteligência artificial, você só não faz as coisas se você não quiser. É a lógica que roda por trás da tela. Você lembra que eu tinha te explicado isso aqui, né? Sem back-end, não tem self-aware real. Não tem como você querer criar um software e ignorar a parte do back-end. Não tem como. Você vai ter que passar por isso, tá? Eu sei que o back-end ele parece um pouco assustador, mas você vai ter que enfrentar isso. Você vai ter que aprender, botar a bunda na cadeira e aprender. Parte boa nisso, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. E não só eu, tá? Eu não sou o centro das atenções aqui, não. Mas a nossa comunidade também. Tem o primeiro link na descrição desse vídeo, é a Brumati Club, é um grupo no WhatsApp 100% gratuito, que não vou te cobrar nada para estar lá, e tem um monte de gente que está com o mesmo objetivo, fazer software, ou para pegar esse software e ter milhares de assinantes, ou a maioria faz software para
chegar no empresário e fazer um software sob medida para a empresa dele. Mas tem gente construindo, tem gente honesta construindo. Se você está buscando um grupo de gente honesta, não desse tipo de povo que te promete que vai ficar rico rápido, ou essa galera que, vamos usar créditos roubados do Lovebook, eu sei que tem gente que faz isso. Cara, grupo de gente com princípio. Clica no primeiro link na descrição que eu estou esperando lá dentro, tá bom? Ok, você já entendeu que todo mundo sabe fazer tela bonita e o que é um back-end de verdade. Agora você vai entender o que é um banco de dados. Como assim, Rick? Tem diferença? Tem. E eu vou te explicar um pouco antes. Por exemplo, o back-end, ele é onde está comunicando o nosso banco de dados. Então, o banco de dados a gente pode se entender que é uma pasta do seu Windows, uma pasta do seu Mac, é onde está os arquivos, ok? Ali tem dados, tem arquivos, tem tabelas. Já viu o Google Sheets, que tem as tabelas lá e tal? O Excel, é aquilo ali da vida, entendeu? O banco de dados é isso, são dados de clientes. Então, hoje a gente complica isso olhando de uma forma de software e tal, mas existe banco de dados desde que o mundo é mundo. E às vezes tem muito software que eu conheço, software antigo, que o banco de dados era no próprio computador. Então não tem porque você achar que é dor de cabeça, tá? É tranquilo. Os dados ficam... vamos lá de banco de dados. Banco de dados é onde vai guardar. Back-end, quando a gente fala de back-end, é onde vai ficar hospedado. Entendeu? Então a gente tem uma coisa que pode ter dois significados. Banco de dados é os dados. Back-end é onde vai ficar armazenado isso e quem vai ter acesso a isso. Vamos colocar aqui, vamos combinar entre a gente uma linguagem de bar, né? Eu não vou no bar, eu sou cristão, então como é que eu posso falar? Uma linguagem de rolê, uma linguagem de rolê que o back-end, ele é um cofre. Estamos combinado? Back-end é o cofre e o banco de dados, ou DB, database, fale como quiser, ele é o que tem dentro do cofre, ok? Onde a galera erra, onde que tem software sendo hackeados por crianças que jogam Roblox de 13 anos de idade. Brincadeira, criança não sai hackeando, mas poderia hackear usando inteligência artificial. Por que tem tanta gente com software vulnerável por aí? Eles não sabem lidar com esse cofre. Eles não sabem lidar com o cofre. O cara vai lá, usa um Supabase. Rick, meu software está no Supabase, devo me assustar? Talvez. Supabase mal configurado é excelente para você ser hackeado. E aí a gente entra em duas vertentes. Rick, se eu for hackeado, isso é muito ruim? Depende. Você tem dados de pessoas aí dentro? Isso dá um problemão. Hoje existe a LGPD, que é Lei de Proteção de Dados. Então, quando a gente trabalha com dados de pessoas, a gente está trabalhando com pessoas, e se a gente, por acaso, isso vazar, isso dá um fumo, dá um problema. Então, aprende aqui comigo, vamos deixar esse teu back-end funcionando. Você já entendeu que o back-end é um cofre, né? E você já entendeu também que o banco de dados é o que tem dentro. Então, o banco de dados, diferente do back-end, é onde ficam os dados do seu sistema fica guardado. A diferença entre um banco local e um banco na nuvem é que um banco local, a maneira que os antigos usavam, é que ele ficava no seu computador. A diferença de um banco na nuvem é que você aluga um computador na nuvem. Entendeu? E aí o seu sistema, o seu front-end, fica mandando e recebendo dados nesse computador na nuvem. Você viu que não é complicado se a gente botar de um jeito lúdico? Seu computador aqui, na Terra, ou o seu computador de qualquer cliente que for acessar o seu sistema, ele fica mandando e recebendo dados. Então, por exemplo, carregou a dashboard do teu sistema no seu computador, ele vai lá e vai mandar uma requisição. Isso a gente não vê, tá, gente? Isso são requests, são requisições que a gente não vê na tela. Isso acontece por detrás dos panos de todo o sistema. Ele vai mandar a requisição para esse computador na nuvem, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês ferramentas reais e exemplos reais que eu estou usando hoje. Hoje eu tenho o Stock Food, que é um self-aware, não confunda com SaaS. Stock Food não foi feito para vender para milhares de pessoas. Esse Stock Food foi feito para um grupo de pizzarias que me pagaram muito bem por isso, tá? E o Sparta Hub também é para um grupo de consórcio que também me pagaram bem por isso. Ó, vamos abrir aqui essa nota. E eu vou mostrar para vocês agora, na prática, então senta a bunda na cadeira, fecha esse TikTok que tá aí do lado, fecha esse Reels, foca aqui comigo, mano. Foca aqui comigo que eu tô aqui para te ajudar. Supabase para banco de dados dá? Dá, mas você tem que saber configurar. Hoje, eu troquei o Supabase pelo Neon, tá? Aí a gente entra num ponto que até daria outro vídeo, mas eu vou te falar rápido. Não fica trocando tua infraestrutura, tá? Lança esse teu negócio logo. Lança esse teu software pro teu cliente logo. Lança esse teu SaaS logo. Não fica te enrolando, cara. Não te enrola. Eu me enrolei. Eu tinha Supabase. E aí eu usava até o Supabase com o Alt junto. Autentificação, né? Dos meus usuários. Que eu posso fazer um vídeo também falando sobre autentificação. Eu meti o louco e eu falei, vou trocar pro Neon. Eu fiquei 2 semanas trocando pro Neon, porque na época eu não sabia mexer. Hoje em dia eu consigo trocar mais rápido, mas você vai estar trocando a infraestrutura, cara. Você vai estar tirando as rodas do teu carro
mexendo em tudo que não precisa, tá? Então, se for iniciar, eu te recomendo o Neon, tá? Supabase, você não recomenda para hipótese alguma, Rick? Eu não gosto. Eu não gosto, tá? O Supabase, ele é um banco de dados com muita coisa junto. Ele é aquele cara que quer ser gente boa, mas ele acaba sendo gente boa demais, e isso pode ser perigoso, porque tudo vai ficar lá e eu não sei, cara, nenhum dev consegue ter segurança no Supabase. Eles não têm regras de segurança muito legais. O Neon, ele já é um banco de dados que você consegue ditar as regras e tem regras mais de boa. Tá? Todos esses bancos aqui, para quem já conhece o termo técnico, são Postgres. Então, todos esses bancos são Postgres. Então, não vai mudar assim se você ficar indo do Supabase para o Neon em termos de infra. Os dois funcionam igual, tá? A diferença é que o Neon eu me sinto mais seguro. Highway para hospedar o back-end. E aí aqui a gente pode tanto hospedar ali no Neon quanto no Highway, os dois usam. Hoje eu tenho mais de um projeto, então, ou seja, eu uso várias ferramentas até porque eu sou o seu professor, eu tenho que entender um pouco de tudo, tá? E como KIA monta isso tudo. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? Eu vou sair um pouco dessa parte teórica aqui e vou mostrar para vocês. Definir o problema de codar, pedir para ela estruturar as tabelas, conectar a front-end ao banco, testar tudo isso aqui eu fiz usando IA, tá? Eu não cheguei a usar termos técnicos ou coisas assim, porque eu não entendia quando eu fui fazer meu primeiro software. Eu tô há 1 ano e meio fazendo isso. Hoje eu entendo. E eu não quero vir aqui cuspir techniquez em vocês, porque, cara, talvez você não entenda. Então, vou falar bem na prática aqui, tá? Eu vou até ignorar um pouquinho o que eu escrevi aqui no MindNote para ser mais prático para você, tá? Na prática, criando o back-end simples com IA, você vai definir o problema antes de codar. O que significa isso? Você precisa conectar o seu banco de dados assim que você vai começar a fazer a sua aplicação. Então, eu sempre faço as telas, terminei as telas, já vamos conectar banco de dados. Rica, eu não quero gastar dinheiro. O Neon tem o Free Tier, que é um plano gratuito muito bom. Tá? O Highway também tem um plano gratuito muito bom. O Supabase também tem um plano gratuito muito bom. Mas se eu fosse focar, eu focaria no Neon primeiro, tá? Neon tem um plano gratuito muito bom. Eu sempre peço para IA estruturar as tabelas. Então, o que eu faço? Vou usar o Neon? Ok, vou usar o Neon. Eu utilizo o VS Code para programar, tá? Eu utilizo o VS Code com o GitHub Copilot. Eu vou ver se eu trago uma live para vocês fazendo isso na prática. Porque eu tenho que ser rápido aqui no YouTube, eu não posso fazer uma aula muito extensa. Ou, se você quer uma aula extensa, deixa aqui nos comentários. Eu peço para a IA conectar via MCP. MCP é como se fosse uma chave que eu consigo conectar lá no Neon e conecto na minha IA. E aí eu deixo a minha IA mexer no meu banco de dados, tá? Ela faz essa conexão. E aí a minha própria IA estrutura as tabelas, tá? E aí eu conecto o front-end ao banco. Então, o front-end, a gente pode usar um Vercel, tá? Esse vídeo não é para falar de front-end, mas front-end eu posso usar um Vercel. E aí eu vou conectar um no outro. Para o software que eu tenho hoje, que é o Stock Food, eu utilizo Vercel de front-end e Neon para back-end, banco de dados, tá bom? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, como é que tá isso. Esse aqui é o meu projeto, que é o Stock Food, tá bom? E esse projeto, ele tá hoje no Neon, ok? Ele tá no Free Tier. Você pode ver que ele tá no Free Tier porque eu tenho 100 créditos para usar de compute. E eu tô com 47, então eu tô dentro do Free Tier, tá? Esse aqui, Stock Food, ele tá rodando aqui. Esse outro projeto, que é o Indica Pro, ele tá rodando no Highway. Então, eu tô testando os dois. Esse aqui tá até offline, porque a gente tá mexendo um pouco na estrutura do projeto. E para não ficar gastando meu free time, porque eu não sou besta, eu deixei offline, tá bom? Mas esses ambos funcionam, tá? Ambos funcionam. Eu gosto do Neon porque o Highway, ele é um pouco mais profissional, porque ele te deixa mais livre. Então, se ele te deixa mais livre, logo você tem mais liberdade. Se você tem mais liberdade, você precisa saber mais. Vai no Neon se você está começando agora. No Neon, você conectando o MCP do Neon, cara, brabíssimo, você vai embora. E o Neon, ele é bom que ele tem um out, tá? Ele faz tanto o back-end. Você lembra que eu te falei que database, banco de dados, é diferente de back-end? Ele faz tanto o back-end, então você consegue conectar a sua API aqui no Neon, tanto o banco de dados. Você conecta a API e você também usa as tabelas, né, que é o banco de dados. Lembra que eu falei? Cofre e arquivos? Você tem tudo isso aqui. E, para ficar mais lindo ainda, você também tem o sistema de autentificação. Simples, mas tem. É muito bom. Funciona, tá? Com esse sistema, com o Neon, você já consegue fazer toda a parte de banco de dados do seu software. Login e senha. O meu, no caso, é um software... Imagina, cara, meu software é um software de estoque. Então, eu preciso gravar tudo de estoque nele. Então tem que ter um bom banco de dados, tá?
Você viu agora onde eu hospedo tudo isso. E aí, pra gente finalizar, eu vou te falar uns erros que eu cometi. Você lembra que eu falei que eu fiquei 2 semanas para fazer todas as tretas? O que eu fiz? Eu não planejei muito bem as tabelas antes de começar. Isso você vai fazer com a sua IA e aí você faz no modo plain, tá bom? Guardar dados sensíveis sem segurança, isso é um perigo. Isso é um perigo. Lembra que eu te falei que o Supabase eu não gosto tanto porque ele não guarda com tanta segurança? Qual que é o BO? Esse cofre onde ficam os seus arquivos, você precisa que ele seja seguro. Senão qualquer Zé vai entrar lá dentro e vai roubar os arquivos. Por exemplo, eu lembro quando deu o hype do Ruiter, né? O Ruiter vendeu lá como ficar rico rápido com SaaS. Muita gente construiu software e muitos alunos dele foram vítimas de ataques de pentest, que é o que é um ataque de pentest? A pessoa tenta invadir o teu banco de dados. Ela caça vulnerabilidades no seu sistema. E aí, pelo fato de não estar 100% ajustável isso, eu acho que o próprio site do Ruiter, tá? Não a Lazy AI, mas o site que ele usou de área de membros, tava com dado sensível exposto, tá? A segurança estava muito ruim, qualquer pessoa entrava no banco de dados. Então por isso que eu não gosto muito de usar Supabase. Eu gosto de usar o Neon, que já tem um cofre pré-configurado. Se você não entende muito bem disso, já vai estar ali seguro, tá? E não fazer backup. Isso é muito importante, esse backup, por quê? Deixa eu te explicar o negócio. Supabase, Highway, Neon, eu acho que esses são os 3 principais que existem hoje. Eles são Baas, tá? São Baas. Deixa eu colocar aqui para você um novo nota aqui, ó. Eles são Baas. Rick, o que é esse tal do Baas? Baas é database, resumindo, né? Database as a service, tá? Na verdade é banco as a service, que é com o inglês traduzido para o português nunca fica certo, né, galera? Mas ele é, o Baas é basicamente um banco de dados as a service, tá? Banco de dados como serviço. Então a gente está assinando, a gente está construindo um SaaS, assinando um SaaS, porque o Neon ele aluga esses cofres, os cofres, tá? Em outro lugar e joga aqui pra gente. Então, quando a gente trata de Baas, não é nosso, tá? Os seus dados estão lá, mas não é teu. Você está construindo no terreno dos outros. Então, é muito bom você ter esse seu back-end de backup. Quando você tem muito arquivo, é saudável aí você já colocar numa VPS. Cara, mas isso é papo de quem tá, assim, com muito usuário, tá? Não se apegue nisso aqui. Eu só tô te explicando porque eu gosto de passar o que é de verdade, tá? Se você curtiu esse vídeo, você conseguiu entender o que é o back-end, como é que funciona, eu deixo o convite mais uma vez para você entrar no grupo gratuito da Brumati Club, tá? Lá você vai acompanhar tudo que eu estou construindo, não só o que eu estou construindo, mas o que amigos próximos a mim estão construindo, o que alunos estão construindo. Então, lá é gratuito, tá? Não tem nenhuma pegadinha, você não vai entrar lá, você não vai ter que pagar para ficar lá. Lá é 100% gratuito e eu só faço um requisito, cara, não entra lá se você acredita que isso é fácil a ponto de que você vai ficar rico. Porque às vezes você vai acabar contaminando a comunidade, tá? A comunidade é uma comunidade de pessoas sérias, uma comunidade de pessoas que estão empenhadas e querem trabalhar. Tanto fazendo SaaS para conquistar os seus usuários e assim poder ganhar dinheiro, tanto fazendo software sob medida para outros empresários, tá bom? Mas são pessoas que, cara, não aceitam falcatrua, não acreditam em atalhos, não acreditam em método milagroso. Eu realmente quero construir uma comunidade de pessoas íntegras. Eu, como cristão, eu não posso e não vou, e não é nem papo de charlatanismo, nem papo para você gostar de mim ou não, eu não vou construir esse tipo de comunidade. Então, não espere isso de mim. E caso você for uma pessoa assim, não entre. Faça o favor, não entre. Fechou? Mas, se você é uma pessoa que acredita no que eu tô falando aqui, se você curtiu esse vídeo, não deixe de entrar no grupo, fechou? Te vejo no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E, caso você queira ver meu dia a dia, segue lá nas redes sociais, que é Rick Brumati no Instagram, igual tem o nome do canal aqui. Tamo junto? É nóis!